penso que estamos em condições de recomeçar. Bem-vindos mais uma vez, vamos dar continuidade aos nossos trabalhos e vamos continuar a falar de diversidade, de inclusão, de equidade. São características da nossa educação, são grandes desafios que continuam a colocar a educação. E para, enfim, como conferencista sénior desta sessão, da última sessão do dia de hoje, nós temos connosco, porque os outros são júniores, nós temos connosco o Dr. Pedro Cunha, isto porque eu não sabia que ele vinha acompanhado e, portanto, eu estou a tentar, enfim, dar a volta à sessão. Portanto, temos connosco o Dr. Pedro Cunha. O Dr. Pedro Cunha vai falar-nos das Academias Gulbenkian de Conhecimento e depois ele fará a apresentação da sua equipa e o Dr. Pedro Cunha desempenha funções como diretor do programa Gulbenkian de Conhecimento, onde lidera as Academias Gulbenkian de Conhecimento e foi diretor do programa da Fundação HCAN, Portugal, desempenhou funções como subdiretor-geral da Educação, durante cerca de 7 anos e também integrou a Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens, bem como o Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância e aí como Comissário Nacional e foi também perito na União Europeia, na Unicef e na OCDE. Dr. Pedro Cunha, dou-lhe a palavra para apresentar a sua equipa e para iniciar os trabalhos. Muito obrigado. Estão a ouvir-me? Bom dia a todos e a todas. Boa tarde. Obrigado, na qualidade de sénior. Eu não vim acompanhado, eu vim a acompanhar-vos, em primeira mão. É isso que eu estou cá a fazer hoje. E vim a acompanhar esta magnífica equipa que aqui tenho de professores, de investigadores que todos os dias trabalham em escolas, em várias coisas, entre as quais as Academias Gulbenkian do Conhecimento. Eu, antes de apresentar aqui o nosso painel de aspirantes a séniores, queria fazer-vos uma pergunta. Qual é a coisa que vocês mais desejam na vossa vida, para a vossa vida e para a vida daqueles que vos rodeiam? O que é que será? Felicidade. Quando é que no último mês alguém no sítio onde trabalham, na vossa escola, alguém vos perguntou no último mês como é que se sentiam? Isso aconteceu. Na última semana, quantas vezes aconteceu na vossa família, por exemplo, alguém vos perguntar como é que te sentes? Fantástico. Eu tenho que ter uma conversinha com a minha mulher sobre este tema. Não está a correr lá muito bem. Então, e hoje? Já se perguntaram como é que se sentem hoje? Sim. Pronto. Gostaram da sessão? Foi boa, não foi? Obrigado. Ora bem, é impressionante como aquilo que nós mais desejamos na nossa vida, para nós e para aqueles que nos rodeiam, com exceção das vossas escolas, nas outras, nem sempre está assim muito alto na agenda das prioridades. Há uma plataforma do Ministério para preencher, há um programa da DGE, eu agora já não estou lá, não é? Há um programa da DGE para cumprir, há uma autonomia, uma flexibilidade para fazer, enfim, e esse tema de como é que eu me sinto, nem sempre é a prioridade do dia, ao vidro que partiu, o portão que não abre, o cadeado, o auxiliar. Vocês sabem isto melhor. E a pergunta é, então, se isto é tão importante para nós, se de facto isto é o motor das nossas vidas, como é que nós não lhes prestamos uma atenção diária? Como é que há esta... A não ser nas vossas escolas, que já sabemos, são perfeitas e belas. Mas nas outras, que não são perfeitas e belas, nem sempre esta é necessariamente a maior prioridade. Ora bem, é precisamente aqui que na minha perspectiva, começa ou deve começar uma discussão sobre inclusão, sobre diversidade, sobre equidade. Porque a escola é exatamente isso.
A escola é a capacidade, é uma organização que é capaz de fazer aquilo que é necessário por cada um daqueles que lá estão. Se não o fizer, se aquilo que eles recebem fora da escola fosse bastante, nós não precisávamos de escola. Não é? Nós não precisaríamos de escola se aquilo que as crianças aprendem fora dela fosse o bastante. No dia em que nós dependermos de outras instituições que não da escola pública, bem, então já não precisamos da escola pública. Não é? E, portanto, eu estou a trazer este tema aqui da felicidade para ligar o tema da literacia emocional, do autoconhecimento, do bem-estar, ao tema da inclusão e diversidade, que foi a encomendinha que nos fizeram, e ao tema das vossas vidas, que é gerir e fazer todos os dias acontecer a escola pública. Mas há aqui um detalhe, e o detalhe vai nortear esta nossa conversa hoje. A escola pública também só cumpre o seu dever, a escola pública, está aqui o Tosé, e o ensino privado e cooperativo, bem entendido. Peço desculpa, Tosé. A escola, seja lá ela qual for, só cumpre a sua missão verdadeiramente se, antes de mais nada, cumprir o seu mandato. E o seu mandato é ajudar todos aqueles que lá estão a aprender, os adultos e os não adultos. E há uns senhores cientistas que têm andado a investigar e descobriram uma coisa interessantíssima. É que isto que nós estamos aqui a fazer ao longo destes 2 dias, que é fantástico, parabéns ao Ministério da Educação, tem que mudar um bocadinho. Eles descobriram recentemente, esses senhores aí das neurociências, da psicologia cognitiva e tal, descobriram recentemente que o nosso cérebro, coitado, limitado, não é nada limitado, mas detesta pessoas a falar em cima de palcos. Odeia. Detesta professores em cima de estrados, eu sei que já não há estrados, mas detesta aulas de 90 minutos. Odeia aulas de 70 minutos. Abomina aulas de 60 minutos. Não gosta grande coisa de aulas de 45 minutos. Muito menos de meia hora. Isto já é flexível o suficiente ou ainda vamos mais? Não gosta. O nosso cérebro, de adulto, altamente motivado, são vocês, não é? Senão não estavam aqui. O nosso cérebro de adulto consegue fixar-se em segmentos de 10 minutos. Já passaram 3. E então eu tenho aqui um desafio para vós. Se algum de nós vos ocupar ininterruptamente, sem fazer algo pelo meio, durante mais de 10 minutos, vocês levantam um braço, ou os dois, ou levantam, para nos obrigar a parar. Porque também é aí que começa a equidade e a inclusão. É quando nós todos fazemos um esforço deliberado para que todas as pessoas aprendam. E nós hoje gostávamos muito de aprender convosco e, portanto, prometemos 2 coisas. 1, vamos acabar às 5:15, em ponto. 2, não há nenhum segmento de informação aqui que seja superior a 10 minutos. Podem contar, já passaram 4. Ok? Agora sim, vamos aos slides. Porque o nosso cérebro também não gosta grande coisa de slides. Enfim. Nós vamos estar à frente. Então, a pergunta foi, na Fundação Gulbenkian, em 2018, perguntámos o que é que está a faltar na dieta curricular das nossas crianças e jovens. Na altura estava o perfil do aluno à saída escolar obrigatória a acabar de sair e nós tínhamos muita informação de empresas e não só, e de vários estudos internacionais que diziam o currículo, o core curriculum está cada vez melhor, mas não basta. Ele é cada vez melhor, mas não basta. Há aqui um conjunto de competências que nos fazem falta. E nós, na Fundação, escolhemos 7, que são estas que aqui estão. Parece um ovo estrelado, mas não é. Com base nestas competências, nós fizemos uma pergunta que tivemos que responder muitas vezes ao longo destes anos, que é, mas esta coisa das competências, isto é tudo assim meio fluido, é uma linguagem assim um bocado fofinha, isto é coisa de psicólogos, isto não se avalia, isto não se ensina, isto não dá nota, isto não sai no exame. Então, isto serve para quê? Bem, a evidência diz estas 5 coisas que aqui estão. Primeiro, estas competências são as competências que são mais valorizadas na vida profissional, nas nossas vidas profissionais e também nas vidas profissionais dos nossos alunos. Segundo, ali diz saúde mental, está errado, devia dizer saúde. Hoje em dia está demonstrado que aquelas 7 competências que ali estão são uma das melhores preditoras de saúde ao longo da vida. E não é apenas a saúde mental. A obesidade, o colesterol e várias outras perturbações decorrem também de capacidades e de competências como a autorregulação, como a resiliência, entre outras. Depois,
Eu tive muitas vezes esta conversa ao longo da minha vida, de alguém que dizia, Pedro, isso está tudo muito bem, mas isso é para as famílias. Nós aqui é para ensinar. Ok? Nós estamos aqui de ler, escrever e contar. Eu não vou perguntar se aqui alguém na sala concorda com essa afirmação. Não vou fazer essa delicadeza. Mas para essas pessoas que pensam assim, ou que ouvem os pais a dizer isso, ou que na sala pessoas têm que ouvir professores, colegas, a dizer, está tudo muito bem, mas não é esse o meu trabalho. Acho isso fantástico, belo, bonito, para os outros fazerem. Para mim, isso não me cabe. Há uma resposta, e a resposta foi a ciência que a deu. O melhor preditor para o sucesso académico, não estou a falar de mais nada, estou a falar de resultados em exames, daqueles à série, aquilo que importa. O melhor preditor nos resultados académicos não é nem o QI, que já ninguém sabe muito bem o que é, não é o Estatuto Socioeconómico da mãe, como nós ainda repetimos em Portugal, não é. Foi identificado um conjunto de variáveis que pesa mais do que estas duas. Qual é essa? Que variáveis são essas? É a capacidade que eu tenho de regular e de utilizar o conhecimento que eu adquiro e que eu desenvolvo ao longo da minha vida. Ok? Portanto, para essas pessoas empedernidas, há uma resposta que é, estou de acordo contigo, o que interessa é ter resultados dos exames. Como é que a gente chega lá? Não ensinando para o exame. Ok? Outra, para a coesão social. Bem, o Ministro há pouco falou nisso, o tema da paz, o tema da guerra, o tema da convivência, o tema da diversidade, o tema do pluralismo, o tema da colaboração, da cooperação. Eu acho que não tenho que dizer mais nada, até porque o meu tempo está a acabar. E, por fim, é a única maneira de cumprirmos os ODS. Porque, sabendo disto tudo, a Gulbenkian financiou, e alguns estão aqui na sala, financiámos 100 projetos a nível nacional, mais de metade são de escolas. Hoje trazemos 3 de 100, apenas para vos dar uma ideia do que é que isto pode significar numa sala de aula normalíssima. Porque já está toda a gente a pensar em programinhas de psicólogos que vão lá fazer umas coisinhas e vão embora. Não é nada disso. Estamos a falar de estratégias de sala de aula, em qualquer disciplina, em qualquer nível de educação e ensino. É indiferente. Hoje trazemos 3 exemplos. O meu objetivo é que daqui a 2 minutos, quando acabar o meu tempo, vocês tenham a curiosidade de ir a gulbenkian.pt/academias e estão lá os 100 exemplos listados, vídeos, cassetes pirata, está lá tudo. Agora, quanto tempo é que eu tenho? Vocês estão a contar? 3? Ok. Fazer um exercício. Nas primeiras 3 frases que ali estão, há microfones na sala, podem usar. Quem é que já ouviu, pode levantar o braço. Uma destas 3 frases. Primeiro, é uma moda do século XXI. Só tão poucos. Eu tenho que ir às vossas escolas, às dos outros todos. A outra, isso é uma perda de tempo, que as pessoas devem focar-se nos conteúdos curriculares. Boa. E a terceira, isso são traços de personalidade. Eles são assim, nasceram assim, são como os avós, os trisavós, não há nada a fazer, muito menos numa escola. Já ouviram isto? Há microfones na sala. Quem é que quer comentar numa frase o que é que pensa sobre qualquer uma destas 3 afirmações que eu acabei de fazer? Há um microfone aqui e outro ali. É porque eu não posso falar mais 10 minutos sem interrupções, tenho que interromper. Vá, microfone. Ouviram estas coisas e o que é que disseram, o que é que fizeram, o que é que pensaram? Sim? Não podem levantar a mão todos ao mesmo tempo, senão eu não consigo gerir. Vá, o primeiro. Está ali o senhor de camisola preta, ele quer falar. Da Marinha Grande, aqui. Olá, boa tarde. Estás bom? Tudo. É verdade que já temos ouvido isto e sobretudo aquela questão de que em educação muitas coisas constituem uma moda e que parece que fazemos sempre grandes percursos para voltar ao mesmo sítio e que, no fundo, qual é a intencionalidade da mudança ou porque é que mudamos? É um bocadinho por aí. Obrigado. Fantástico. Mas há palmas para ele, ele merece. Foi voluntário, foi flexível. Preparem-se, vem aqui mais 3. Mais 3 afirmações. São valores. Tratando-se de valores, a escola não tem que se meter nisso. Isso é um assunto das famílias. Outra afirmação comum é, isto é sobre meditar, respirar, e temos que andar felizes o tempo inteiro, essas coisas assim meio esotéricas. E já ouviram esta? Já? E braços no ar? Não há? Vocês têm que se mexer, oxigenar. Ok? E esta é muito popular. Mais coisas para os professores ensinar. Já não bastava o compêndio, o manual, a flexibilidade, os essenciais. Ainda tem que ensinar mais a ser feliz. Era o que me faltava. Já ouviram esta também? Já. Agora quem é que quer comentar?
Então, nós tínhamos um acordo. Eu não ia falar o tempo todo e vocês não iam ficar a ouvir o tempo todo. Está aqui o senhor Presidente do Júri Nacional de Exames, ele quer muito falar. Está aqui este senhor da ponta. Do IAD, todos desatualizados já. Queres? É assim, normalmente os alunos estão felizes a fazer os exames. Não sei se isso conta ou não. Esta é a piada do dia, não é? Eu acho que acabamos por aqui. Estão muito contentes sempre. Mas já ouviste, Luís? Já ouviste estas afirmações? Já ouvi, principalmente a número 6, é verdade. Mas tu disseste uma coisa muito interessante, que é, há pouco, e que eu acho que é... tocou-me logo, por razões óbvias, que é, se queremos que os alunos tenham bons resultados nos exames, não devemos trabalhar para os exames. E, portanto, devemos fazer tudo o resto do currículo. Temos que fazer com o currículo e se calhar, os programas não são tão extensos quanto isso. Não sei. As coisas que me disseram, eu não fui medir os programas, nem pesei. É verdade. E tenho que dar a matéria porque sai no exame. Nem posso fazer atividades experimentais porque não sai no exame, o que é mentira, como sabem. E outras Obrigado. coisas. Obrigado, Luís. Salve-palmas para o Luís. Do IAD. Ele é o próximo convidado, o Ricardo Araújo Pereira, que vai explicar como é que os alunos se divertem a fazer exame. Bom, para acabar, também ouvimos que isso é giro, isso é uma coisa interessante. Olha, podemos fazer nas quartas à tarde, que é aquele dia livre, há ali um espacinho no horário dos miúdos, a gente introduz lá aí umas 3 horinhas de felicidade, nós fazemos o que sempre fizemos, mas depois vem cá alguém durante 3 horinhas e depois miúdos, os professores, felizes e contentes. Já ouviram esta das quartas à tarde? E esta isso não é objetivo, isso é uma coisa fluida, isso é uma coisa subjetiva, isso não se pode avaliar, isso não se vê, isso não se sente. Já ouviram esta? Mas eu não vejo braços no ar, não vejo... Vocês têm que oxigenar, não percebem? A máquina funciona com oxigênio, ok? E glucose, como eu não vos posso dar chocolatinhos, tem que ser oxigenado, está bem? A Oprah Winfrey, não é? Que tem chocolatinhos debaixo das cadeiras, nós hoje não trouxemos por questões, porque há a Estratégia Nacional de Educação para a Saúde, não é? Que diz que temos que cortar os açúcares e não sei o quê, portanto não acho. Bom, isto é muito comum ouvir-se isto, não é objetivo, não é rigoroso, isso não é científico, isso é uma invenção pós-moderna. E outra que diz que, já ouvi dizer também, isso é quase uma coisa ideológica, isso é uma coisa que já toca até a religião, e é verdade, que há princípios ecuménicos que estão em praticamente todas as religiões monoteístas e talvez nas outras, eu só não estudei as outras, mas pelo menos nas monoteístas estão, há princípios ecuménicos que são muito próximos de algumas das competências que hoje em dia se designam como sociais e emocionais, ou do século XXI, a colaboração, o respeito pelo outro, isto é religioso. E então? So what? Qual é o problema? Não é? E por fim, não sei se já ouviram esta é a minha favorita. Isso é ótimo. Eu tenho ali um grupinho de alunos, está mesmo a precisar disso. Eu já estou a ver quem são. Estão aqueles do PCA, ou do PF, ou do... Já nem sei o que é que eu para aqui escrevi. Ou os dos pequeninos, isso é ótimo. Os pequeninos, isso é fantástico. Já está, monodocência e tal, isso é muito mais fácil de pré-escolar no primeiro ciclo. Já ouviram esta? Já? Muito bem. Assim acabo, acho eu, exatamente. Agradecendo-vos a vossa atenção. Acho que levei para aí 11 minutos. Deviam ter levantado o braço. Ok? Portanto, por favor, estejam vigilantes. E apresento agora a Andreia. A Andreia Espan é a autora e a dinamizadora de uma academia que se chama Mentes de Principiantes. E como nós não queremos trair a Vox Pop, que diz que isto é assim coisas fofinhas, a Andreia vai-vos explicar. Obrigada. Muito obrigada. Então, eu sou a Andreia Espen, de facto, e venho-vos falar um bocadinho da mente principiante. Mas antes ainda de começarmos, o meu convite é para pararmos, que é aquilo que nós não fazemos no dia-a-dia, não é? Andamos sempre a correr, e depois não paramos efetivamente. Então, aquilo que eu vos vou convidar a fazer é só olhar ali para o nosso ecrã
e copiar aquilo que vai acontecer ali. Portanto, é simples, muito, muito, muito simples. A única coisa que vou-vos pedir é que se sentem confortáveis, mas com as costas direitas. Cresceram logo todos imensos, parecia assim uma onda agora, não foi bonito? Foi bonito. E agora mantenham-se assim só durante esta dinâmica, é uma dinâmica curta, e eu vou logo começar por vos convidar a respirar. Afinal, era sobre respirar, Pedro, por favor. E então é assim só, durante 30 segundos, vamos fazer isto. Sempre que aquela bolinha vos convidar a inspirar, vocês inspiram e depois expiram, sempre pelo nariz, está bem? A menos que esteja assim muito constipado que não consiga, tá? Então só durante um bocadinho. Ouviram o silêncio? Viram o silêncio? É isto que acontece nas salas de aulas também. Acontece. Eu sou professora de ensino secundário e na minha sala de aulas isto acontece, efetivamente. Então, eu estou aqui hoje para vos falar deste programa de promoção de competências socioemocionais em contexto escolar, que sou autora e que se chama Calmamente Aprendendo a Aprender-se. E como vos disse, sendo professora, foi aqui que tudo começou, numa sala de aula, de uma escola, que pode ser uma sala de aula de uma escola qualquer, das vossas escolas, esta era a minha. E nesta escola, nesta sala de aula, e também contrariando um daqueles mitos, eu sou professora do ensino secundário e de uma disciplina de exame, ainda por cima. E a desculpa nunca foi, tenho que dar a matéria para o exame, nunca foi. Não posso fazer outras atividades, porque tanto é que consegui criar este programa e aplicá-lo e implementá-lo. E surgiu efetivamente da minha necessidade de trazer ferramentas aos meus alunos que lhes permitissem, de alguma forma, esta regulação. Porque apesar de eles irem divertidos para os exames, que vão, é verdade, a verdade é que também iam um bocadinho ansiosos, às vezes. E depois, às vezes, não, assim umas coisas e aquela coisa do respirar, às vezes não acontecia. Então esta paragem, que não acontece efetivamente no corre-corre das aulas que nós temos para dar, e dos conteúdos e das matérias e dos projetos, passou a fazer alguma diferença dentro da sala de aula. E deste respirar fomos procurar outras ferramentas, fui procurar, fui estudar e resultou neste programa Calmamente Aprendendo a Aprender-se. Então o que é isto? O Calmamente Aprendendo a Aprender-se é um conjunto de dinâmicas que está estruturado como se fosse uma viagem. Como se fosse uma viagem. Foi assim que eu romanticamente idealizei o programa e também romanticamente uma viagem lenta, e por isso é que vocês têm ali um comboio a vapor, porque é lento, não é um TGV, é um comboio a vapor, anda devagar, de facto. E depois no meio tem aí um conjunto de encruzilhadas que representam também aquilo que é esta viagem. Porque o conhecimento de nós, o conhecimento dos outros, não é linear, não é? Portanto, anda para trás, às vezes, para, outras vezes anda para a frente, cruza-se com outros. E então, de facto, está estruturado como se fosse uma viagem, com estações, com 10 estações. E ao longo dessas estações trabalham-se competências socioemocionais. No fim, é suposto que cada um dos participantes traga na sua bagagem, e por isso está ali a mochila, traga na sua bagagem mais competências, não é? Que fique mais rico, efetivamente. Esse é o objetivo do Calmamente. Funciona em contexto escolar, tem funcionado sempre em infusão curricular e, portanto, dentro das disciplinas e de forma transversal também, aproveitando também muitas vezes a autonomia e flexibilidade curricular para funcionar com as diversas disciplinas. Funciona também apoiado com uma série de materiais. Nós criamos também uma série de materiais que lhes dão apoio. Não são obrigatórios, mas facilitam a viagem. É o saco, a bagagem, o saco de viagem inicial. Neste momento, temos já mais de 3.000 alunos impactados ao longo do país todo. Portanto, o projeto tem sido muito transversal, está a ser implementado sempre com o nosso apoio da Associação Mente Principiante e financiado, digamos, por autarquias e por escolas que tenham interesse no programa. Mas como não posso falar muito mais tempo, agora tenho que parar, certo? Então, agora parando,
E porque vos disse que esta é uma viagem que começa no autoconhecimento, agora o desafio é para aí. E então, eu queria vos pedir que em 30 segundos, aí nos vossos apontamentos, elencassem 15 características positivas vossas. É começar já. Vamos lá. Quem não tiver onde apontar, registra aí no telemóvel. Faz aí uma lista mental. Só positivas, sim, por favor. Já passaram 30 segundos? Já passaram. Reparem que aquilo é um espelho, podem se ver ao espelho, aproveitar para se verem ao espelho e ver o que é que o espelho vos devolve, em termos de características positivas. Então, acho que já passaram os 30 segundos e eu queria que me dissessem honestamente, porque eu não vou ir ver, é como quando pergunto aos meus alunos: alguém teve dificuldade a fazer? Sim? Vamos lá, mãozinhas, não é? É lá, tanta gente? Não deu para 15? Não? Oh, diabo. Não? Pois, não me surpreende muito, porque de facto acontece o mesmo quando nós tentamos perceber até que ponto, quando nós perguntamos: quem sou eu? Eu sou professor, eu sou isto, eu sou aquilo, eu sou imensas coisas, mas características efetivas minhas, o que é que eu sou na essência? Muito pouquinho. E por isso eu vou-vos dizer que nós temos a enorme vantagem de ter imensos cartões a dizer coisas do que é que eu sou. Montes, não é? Eu sou feliz, eu sou isto, eu sou aquilo, e é com isto que nós também trabalhamos com eles. E foi o primeiro material que surgiu exatamente pela enorme dificuldade que os alunos tinham em registar coisas positivas sobre si, porque coisas negativas era muito mais fácil, não é? Curioso. E, portanto, aqui fica assim esta pista para que realmente temos que começar a fazer mais este exercício, não é? Eu só vos dei 30 segundos, que se espalharam isso um bocadinho mais, mas vamos tentar fazer isto assim com mais tempo. E 15 não é assim tanto como isso, só ali temos 30 cartões, só ali, ainda há mais. Portanto, vejam, há muito mais características positivas que nós podemos usar. Sim? Ora então, em 2020 tivemos um cruzamento espetacular com a Fundação Carlos Gulbenkian. Cruzamos aqui no programa Academias Gulbenkian de Conhecimento, que nos permitiu não só validar a qualidade do nosso programa, como fazer uma coisa que já queríamos fazer há muito tempo, que era avaliá-lo e validá-lo. E fizemos isso quer em parceria com a Fundação, através do programa, quer do nosso parceiro, a Universidade da Maia, que representou uma mais-valia enorme no sentido de fazer a monitorização e a avaliação externa do nosso projeto. Para nós foi muitíssimo importante perceber, porque dos vários colegas que eu consegui contagiar e das várias escolas por onde passei que consegui também contagiar, tínhamos a percepção de que tinha qualidade e funcionava, mas queríamos ter a certeza com rigor avaliar por uma equipa que fosse externa ao nosso projeto. E de forma científica, obviamente, não é? Pronto. E, portanto, este foi um cruzamento muito feliz e que hoje nos traz aqui também e que nos permitiu perceber que, no fim da intervenção, a intervenção é anual, portanto, é uma intervenção anual, acompanha os alunos, os participantes, durante o ano letivo, percebeu-se que a regulação emocional, a assertividade e a cooperação entre os pares subiu de forma significativa, bem como o conflito e a agressividade desceram. Portanto, isto para nós foi muito importante comprovar, porque era uma percepção que nós tínhamos, mas que foi efetivamente comprovado. E agora, melhor do que ninguém, nós trouxemos alguns testemunhos, mas há um que eu vos vou dar por terceira pessoa, que foi na semana passada que aconteceu. Nós temos vários projetos a decorrer, como referi, e num deles, uma aluna do primeiro ano, com 6 anos, infelizmente teve gripe A e foi internada, portanto, porque foi grave.
E felizmente agora já está tudo bem, por isso agora posso também dizer com serenidade. E curiosamente ela depois teve que fazer ginástica respiratória. E os enfermeiros e os médicos que a acompanharam na ginástica respiratória tiveram que contactar a escola porque queriam saber o que era o calmamento, porque foi a primeira criança que apareceu naquele serviço pediátrico que sabia respirar e que não teve dificuldades a respirar. E portanto a escola foi contactada porque ela disse que aprendeu no calmamento. Pronto, este é um dos exemplos que eu tenho para vos dar. Vou-vos dar agora só mais uns muito rápidos. A gostar de si, a conhecer-se, a explicitar o que se sente em determinados momentos que nós nem sempre estamos bem ou nem sempre estamos mal, e saber explicar ao outro que naquele momento eu estou assim e por isso preciso disto, e isso é muito importante nesta cidade. É normal vocês dizerem uns aos outros as coisas que sentem? Não. Não? Mas nessas aulas vocês fazem isso? Sim. Isso é bom? É. As outras pessoas sentirem o que nós sentimos é muito bom. A educação socioemocional tem vindo a assumir uma importância crescente e com resultados comprovados em contexto escolar. O programa Calmamente, Aprendendo a Aprender-se, é transversal e pode ser adaptado a várias idades, desde o pré-escolar ao 12º ano. Mas vamos à avaliação de quem interessa. Temos a venda, cheiramos a mini calma e a classe faz-nos sentir mais calmos e libertar emoções negativas. E acho que isso é muito bom. Aprendemos a partilhar os nossos sentimentos com a turma. Aprendemos mais dos nossos colegas. E acho que ajuda a acalmar. E também são fixes os desafios. A gente aprende coisas que eu nunca esperava que a gente ia aprender. E a expressar sentimentos. É fácil de expressar sentimentos. Às vezes sim, às vezes não. E agora, é mais fácil depois de começarem estas aulas? Sim. Competências que vão refletir-se no futuro. Ganhamos adultos mais equilibrados, mais eficientes no seu trabalho, com maior capacidade de empatia, de relação interpessoal e de conhecimento de autorregulação, não é? De regulação emocional e por isso um maior equilíbrio. Aqui, o primeiro passo para esse futuro já está a ser dado. Esta foi uma reportagem que foi feita ainda neste ano letivo, num agrupamento de escolas em Valongo, cujo município fez de facto um investimento para ter este programa nas turmas de 4º ano de todas as escolas do agrupamento. E um último testemunho, este escrito não é o que está melhor escrito em termos ortográficos, mas está na essência como ele é, não fizemos alteração nenhuma, e que diz, é de um aluno do 3º ano, que diz: com calmamente aprendi a agradecer, com o calmamente aprendi a sonhar, com o calmamente aprendi a acreditar e com o calmamente aprendi a ser eu próprio. Melhor do que isto, acho que não vamos conseguir ter resultados melhores do que estes. Fica aqui este testemunho e obviamente que o convite para viajarmos juntos. Se quiserem, os bilhetes estão disponíveis ali em Mente de Principiante. Muito obrigada. Obrigado, Andréia. Fantástico. Fantástico. Tal como prometido, vocês de 5 em 5 minutos fizeram qualquer coisa e agora o João Seco, da Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências, vai pôr-nos a trabalhar, basicamente. João. Tal como o Pedro disse, sou professor da Universidade Nova e muito boa tarde a todos. Sou um colega vosso que dá aulas a meninos um bocadinho mais crescidos. Eu nos últimos, talvez, 10 anos, dou aulas ao 4º e 5º ano do mestrado integrado em Engenharia Informática. Okay? E, ao contrário do que faço com os meus alunos, em vez de dar uma introdução teórica, vamos começar com uma atividade prática. E se forem como eu, nesta altura têm um rolinho na mão, não é? Ou um quadradinho muito pequenino, ok? E eu não sei se reconheceram imediatamente o que é isto. Alguns professores de matemática dizem: eu faço isto todos os dias com os meus alunos, só para aquecer. Mas isto é um conhecido nonograma, não é? E é uma atividade que nós incluímos na nossa Academia do Conhecimento, dirigida aos alunos de primeiro ciclo, 4º ano. 4º ano tivemos, como professores universitários, um bocadinho de medo de andar um bocadinho mais para trás. Achámos que no 4º ano
estava bem, porque no quinto e no sexto eles já têm muita coisa de informática, enfim, bem introduzida pelo Ministério, e achámos que se calhar no primeiro ciclo a coisa estava mais por explorar. E nós, digamos, das coisas complicadas que ensinamos aos nossos alunos para serem engenheiros, tentámos tirar o essencial e fomos mesmo até lá abaixo. Quais os componentes essenciais? E eu desafiava-vos nos próximos 30 segundos a tentar resolver este desafio. Este desafio não se resolve, e os alunos a quem propomos isto não o resolvem só olhando para ele. Resolvem seguindo um algoritmo. Ok? E há aqui uma regra só. Os números que vêm portanto, em cima e ao lado, tipo palavras cruzadas, não é? Indicam os grupos não contíguos, portanto não juntos, de casas a cheio. Portanto, tem que pintar as casas correspondentes aos números que estão aqui. Portanto, se diz 1, quer dizer que há um quadrado e passado um espacinho, outro quadrado. Na horizontal e na vertical. Ok? E depois, quero que sigam estes 5 passos. Primeiro, marcar a cheio linhas e colunas completas. Depois, marcar com um X, ou seja, a vazio, mas de certeza que é vazio, as linhas e colunas vazias, ou seja, que não têm um número. Depois, a cheio novamente quais as colunas que já estão resolvidas, já não têm outra solução. Depois, a vazio, as linhas e colunas que já estão resolvidas. E depois procurar aquelas que só têm uma solução. São 5 passos. 30 segundos. Começa lá com o primeiro. Mostra lá a primeira. É? Só uma. Ok. Linhas e colunas completas. Neste caso só tem colunas completas. Certo? Portanto, 5. Marcar 5. Marcar a preto aquelas colunas. Certo? Sim? 10 segundos para a próxima. Quais são as linhas e colunas que estão de certeza vazias? Tem uma coluna aqui, uma coluna acolá, e aqui tem 2. Estas vão ficar a branco de certeza. Certo? Ok. 5 segundos. Devem ter qualquer coisa como isto. Certo? Ok. Então e agora, se olharmos para aqui, há colunas e linhas que já só vão ter uma solução. Olhem para aquele 4 ali em cima. Bem, para caberem ali 4 quadrados a preto, são aqueles, não é? Que estão. E igualmente aqui em baixo, não é? E ali no meio, se virem, tem um 3. Bem, são blocos contíguos de quadrados a preto, tem que ser os 3 da esquerda, certo? E por aí fora. E talvez tenham isto. Ok? Certo. Sim? E agora, quais é que são as linhas e colunas que já estão resolvidas, mas no vazio? Certo? Quais é que são os quadrados que já não podem ser preenchidos? Ali naquele 3, a seguir ao 3, de certeza que é vazio. Certo? E, enfim, aqui tem 3 uns na vertical. Aqueles 2 que estão no meio estão a branco. Certo? E aqui deste lado também temos um 1. Os outros 4 são a vazio. Ok? Mais um. Ok. Certo? Falta-nos aqui qualquer coisa. Certo? Enfim, se olharmos, temos 2 lá em cima, a única solução mesmo é dizer EB1. Não é? Enfim, a alegria dos miúdos quando percebem EB1, isto é a nossa escola. São todas, não é? Mas é a nossa também. É? Portanto, este é o primeiro desafio que nós fazemos numa sequência de 8 atividades. Daí a nossa academia chama-se Octo. Não é só porque o polvo veio depois. Não é? O polvo representa as nossas 8 atividades. Ok? E agora tenho que fazer este de cabeça. Só para terem uma ideia, ao fim de 1h30, os miúdos de 4º ano resolvem este puzzle. Ok? Só com aquelas 5 regras.
sem nunca terem visto um nonograma à frente. De vez em quando, numa escola, isto é o que o meu pai faz. E pronto, ia mais rápido. Ok? Mas, em geral, a apresentação de um algoritmo simples, atenção, não por um professor universitário, mas pelo professor deles, não é? Que é quem os conhece e quem sabe transmitir melhor e interpretar as suas ansiedades, eles ao fim de 1h30 estão a resolver isto. Ok? E agora esta é a primeira parte, agora mudamos de registro. Foi menos 10 minutos seguidos, não é? Isto é um raciocínio lógico, reconhecimento de padrões, que faz parte do que nós chamamos de pensamento computacional. O pensamento computacional é uma abordagem, um conjunto de conceitos, um conjunto de abordagens que nesta academia nós estudamos para ver qual o seu impacto em duas competências socioemocionais. Pensamento criativo e resolução criativa de problemas. Okay? Nós queremos que os meninos da escola consigam resolver problemas de logística. Por exemplo, precisamos de tirar todas as mesas e cadeiras de uma sala para a outra. Confusão no corredor, não é? Certo? Mas se fizerem com método, se calhar a coisa corre melhor. Nós exploramos ao longo de algumas atividades lógica, algoritmos, a decomposição do problema em subproblemas, o reconhecimento de padrões. Porque é que é importante? Porque uma solução com um padrão aplica-se a outro, mesmo que num estejamos a falar de cadeiras, no outro estamos a falar de maçãs, não é? Mas se o problema for o mesmo, a solução aplicada num sítio aplica-se no outro. E o reconhecimento que eu já vi isto em qualquer lado e eu vou reutilizar a solução que já sei é muito importante. E ao exercitar isso, com coisas simples, nós vamos, enfim, potenciar essa competência nas crianças. A abstração, ser capaz de escrever um problema sem dar os detalhes todos, não é? Certeza que nas salas de aula por onde já passaram tem aquele miúdo que diz está lá fora um carro, não é? E outro miúdo diz está lá fora um carro vermelho, tem uma pessoa com barba ao volante, tem não sei o que atrás, não é? Portanto, está bem, o que é que o carro quer, não é? O que é que o carro está a fazer? Porque é que é importante o carro estar lá fora? Saber abstrair os detalhes para chegar ao objetivo. E muito importante saber avaliar o resultado das suas ações. Isto é tudo muito bonito, mas no pensamento computacional e aquilo que nós tentamos passar aos nossos alunos na universidade, é exatamente a mesma coisa, são aquelas abordagens. Experimentação, criação de soluções, a depuração, ou seja, isto não correu bem, o que é que eu vou fazer para emendar? Preservar, é muito importante. E o colaborar. Se eu não tenho a solução toda, eu vou contar a solução a alguém e ao contar a solução a alguém, eu próprio vou descobrir o problema. Não é? Eu costumo dizer aos meus alunos, epá, sou muito bom, não fiz nada, tu descobriste sozinho. Não é? Só de me contares o problema já o descobriste. É isso que nós queremos com isto. 2 minutos, muito rápido. De onde é que isto tudo veio? Nós experimentámos há muito tempo, e a propósito de um dia aberto da universidade, como é que nós íamos mostrar a informática aos alunos do secundário. Começamos, nós queremos mesmo atrair os alunos de 12º. Passado uns anos estávamos a fazer coisas para meninos desta idade. Okay? Experimentámos com tecnologia, e temos atividades com tecnologia tangível. By the way, esta menina deve estar à volta do 8º ano. Todos os anos nós temos cursos de Ciência Viva, onde acolhemos jovens do 8º ao 12º ano. Fazemos aqui internet das coisas, sim, mais ou menos. Eles montam ali uns arduinos e fazem umas coisas tangíveis. É importante a parte tangível, mas nesta academia, next slide, sim, o foco é a ausência da tecnologia. Okay? Sabemos que também, para garantir a equidade de todas as pessoas de acesso a estas coisas, sabemos que nem todos os professores estão à vontade com a tecnologia, nem todas as escolas estão equipadas com a tecnologia e, sinceramente, às vezes a tecnologia só atrapalha. Okay? Nós queremos o raciocínio. Portanto, temos
estes objetivos de atacar o pensamento crítico, criativo e resolução criativa de problemas, como atividades sem tecnologia, através da capacitação de professores. Portanto, não foram os professores da universidade que lá foram às escolas. O que nós fizemos foi trazer professores a nós e, em coautoria, criámos um conjunto de atividades. Explicámos o que é que queríamos e chegámos a um ponto intermédio e criámos um conjunto de atividades que esses professores aplicaram e nós ajudámos, e a Gulbenkian ajudou-nos a avaliar essa intervenção. É na sala de aula e é com problemas do dia-a-dia e é ligado aos tópicos em que eles estão a ensinar na altura. Okay? Temos, como eu disse, 8 atividades do Octo, okay? E vão desde atividades que proporcionaram atividades de história, por exemplo, contar a história de Pedro e Inês, até aqui, enfim, já extrapolando, já não fazer sudokus no quadro, ok? Não tinha nada a ver com a nossa atividade, mas aquilo extrapolou, mas aquela fotografia está ali porque desde um famoso dia em que uma menina chegou à professora e dizia: hoje é sexta-feira, dia do Octo, hora de pensar, vamos a isso. O hora de pensar ficou no quadro até ao final do ano letivo. Desde coisas impressas numa impressora 3D que têm que respeitar a ordem, têm que especificar o que é que querem, etc., até atividades que podem fazer no ginásio ou no pátio. Por exemplo, nesta atividade, não sei se conseguem ver ali, eu aqui está um bocadinho pixelizado aqui perto, mas eu acredito que daí se veja melhor, são um conjunto de cartas que indicam movimentos. E eles programam uma coreografia para a turma fazer. E, portanto, fazendo uma quebra aqui, ia-vos convidar a levantarem-se. E eu programei aqui uma coreografia simples, ok? Espero que vos oxigene um pouco, ok? Posso explicar como é que funciona o algoritmo, ok? Temos a carta com o número 2 do lado esquerdo, quer dizer que vamos repetir 2 vezes isto tudo, ok? Depois vamos começar pela primeira fila e, enfim, à boa maneira da aula de ginástica, vocês levantam o braço direito, né? Portanto, eu levanto o esquerdo, vocês levantam o direito, ok? E depois o esquerdo, isto para mim é terrivelmente difícil, ok? Depois cruzam os braços, ok? E depois 3 vezes batem palmas. 3 palmas. E agora repetem. Segunda vez. Esquerdo, direito, cruza. Pronto, acabaram de executar um algoritmo. Ok? Caríssimos, é isto que eu queria transmitir. Se sacarem do telemóvel, podem ir já buscar as atividades, já estão online. Ok? Nós vamos continuamente melhorando o que lá está, mas cada atividade tem um conjunto de fichas e os materiais para imprimir ainda não estão totalmente disponíveis online, mas podem já vender as fichas. E sim, estas atividades são para miúdos de primeiro ciclo, os graúdos também podem fazer. Okay? Aliás, amanhã, ao final da tarde, vou estar numa sessão com o João Piedade sobre pensamento computacional, onde há mais uma destas atividades que poderemos experimentar. Ok? E para dizer, concluindo, já não sei quanto tempo já roubei, mas ok? Isto é o trabalho desta gente toda. Ok? Para além da equipa da Gulbenkian, está aqui gente de 3 ou 4 departamentos. 3 ou 4 departamentos da faculdade e de muitas escolas. Ok? É só. Obrigado, João. Para concluir, vamos ouvir agora a Sara Santos, investigadora da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, e que desenvolveu uma metodologia também com base em unidades curriculares que vocês já vão reconhecer, num programa cujo título é Skills for Genius. Sara. Ok, muito bem. Só estou aqui à espera que coloquem os meus slides. Muitíssimo bom dia. Boa tarde, aliás, a todos. Ok, muito obrigada.
Portanto, sou também coordenadora pedagógica da metodologia Skills for Genius, um pouco diferente de tudo aquilo que ouvimos até agora. Portanto, esta metodologia é uma metodologia de referência das Academias Gulbenkian do Conhecimento e está muito relacionada com o movimento. O que é que nós pretendemos? Através da prática desportiva do movimento, promover competências motoras, obviamente, e competências socioemocionais. Será que é possível? E as nossas competências de referência são estas: adaptabilidade, resolução de problemas e pensamento criativo dentro e fora das 4 linhas. As nossas sessões são altamente desafiantes, muito imprevisíveis, as crianças nunca sabem o que é que vai acontecer. Queremos colocá-las no centro do processo de ensino-aprendizagem, portanto, dar-lhes muitas vivências, construir aqui uma cultura motora e uma capacidade adaptativa de pensarem, de, portanto, resolverem problemas, mas em movimento. Portanto, eu gostava de fazer aqui uma imersão convosco nas atividades do Skills for Genius. E posso-vos dizer que, apesar de nós sermos um programa que privilegiamos o movimento, os primeiros 5, 10 minutos nós utilizamos o nosso booklet de atividades. E vocês todos têm na vossa folhinha, vamos ter que reduzir aqui um pouco o tempo, eu confio nas vossas capacidades, e vamos todos fazer uma das atividades dos nossos Genius, que basicamente é abstrair-nos daquilo que é óbvio, e desta figura, a vossa, portanto, não está preenchida, deste triângulo escuro, criar uma obra de arte, a partir daqui, em 30 segundos, ok? Dar ali, podem rodar a página, como entenderem, têm é que fazer aqui, tornar um objeto, uma obra de arte vossa, ok? Será que conseguimos mudar esta forma geométrica? Estou a contar, vamos lá. A partir da forma, está bem? Vamos... O que é que podemos fazer com esta forma? Vamos lá, vamos lá. Sem copiar. Estou a ver muita gente a olhar para o lado. Não pode ser. Vamos. O que é que podemos fazer com este triângulo? Que criação é que pode partir daqui? Ok. Sei que não vos dei tempo suficiente, mas eu queria mesmo tirar-vos da vossa zona de conforto. Temos aqui algumas obras de arte dos nossos Genius. Levantem o braço se fizeram qualquer coisa ou se percepcionaram fazer alguma coisa muito idêntica. Sim? Quem é que percepcionou? Ok? Outras coisas muito diferentes. Portanto, não é fácil. Efetivamente não é fácil. Nós estamos muito habituados e sistematizados a olhar para aquilo como algo imutável. Portanto, isto é uma das tarefas que nós começamos para criar aqui algum imaginário e muito consubstancial na metodologia Future Problem Solving, Creative Problem Solving. Aqui temos o processo com os nossos Genius. Segundo ano da Escola das Artes em Vila Real. E, rapidamente, sai daqui uma história. A minha história era uma fada que não tinha asas, depois subiu um vulcão roxo e amarelo e encontrou as suas asas. Feito o aquecimento, a viagem pela criatividade agora leva-os ao pavilhão de desporto. O que pode parecer mais uma aula de educação física, mistura-se aqui com alguma fantasia. Portanto, estas são as nossas atividades de incubação. E como relatou no vídeo, portanto, entramos depois numa componente mais motora. Só para vos dar aqui algumas indicações, o Skills for Genius é consubstancial num quadro teórico do modelo desportivo para a criatividade, desenvolvido por mim durante os meus estudos de doutoramento. Relaciona aqui, alicerça 3 modelos de ensino centrados no aluno, que eu vou falar deles ao longo dos vídeos, e estratégias de aprendizagem ativa, priming, storytelling, aprendizagem diferencial, muito questionamento, muito pensamento divergente. Portanto, começando aqui por algumas evidências, aproveitamos, por exemplo, aqui o Carnaval, os Genius, em detrimento de terem feito esta atividade que vocês acabaram de fazer de booklet, constroem a sua máscara individualmente e durante toda a sessão possuem superpoderes. Portanto, vão jogar com superpoderes, eles são super rápidos, super fortes, super ágeis, portanto, super inovadores. E temos também tarefas muito desafiantes, podem jogar com o pé e mão em simultâneo, muita imprevisibilidade para os tirar e para eles se autodesafiarem
constantemente. Portanto, temos material diferente e aqui há algumas atividades muito interessantes para promover este autodesafio. Portanto, aqui, eu peço desculpa, deixem-me só, material também construído no online, nas sessões online, em que depois toda a sessão parte a partir do desenho deste material. Aqui os nossos Genius construíram em 10 minutos, portanto, não fizemos a atividade de booklet, substituímos por a construção de um stick de hóquei, okay? Algo improvisado, 10 minutos, coletivo, muita colaboração, muito trabalho em equipa e depois foram jogar com o seu stick. Também temos o nosso clube de superpoderes que utilizamos praticamente em todas as atividades, ou seja, em todos os jogos que eles fazem, eles criam superpoderes, que são constrangimentos. Há um superpoder que é um mistério que eles têm sempre que criar algo na hora, ou seja, analisando o contexto, o que é que eu vou criar em termos de constrangimentos para a outra equipa? Isto é resolução de problemas, é adaptabilidade, é trabalho em equipa, é pensamento criativo. E é muito importante esta análise. Portanto, em termos de programa, também é muito interessante. Nós temos um modelo de ensino que é o MED, portanto, modelo de educação desportiva. Eles constroem um material, todos eles têm papéis, são muito autónomos. Estão mesmo, portanto, participativos em termos do processo em si. Definem quem é o capitão, quem são os jogadores, quem é o árbitro, quem é claque. Portanto, auto-organizam-se. O professor é um mero facilitador do processo. Obviamente isto é um processo, isto são as fases finais do processo, mas, efetivamente, eles têm aqui um papel muito ativo na construção das suas aprendizagens. E agora, para não quebrarmos este nosso tempo de exposição, outra tarefa muito rápida, 30 segundos para vocês me dizerem, mentalmente, não necessitam de escrever, que utilidades é que uma caixa de papelão pode ter para além das óbvias. Pensamento divergente, o que é que eu posso fazer com uma caixa de papelão? Que não seja aquelas utilidades corriqueiras que nós utilizamos no nosso cotidiano. Contem o número de ideias que vocês têm, é isso que eu vou-vos pedir. 30 segundos, estou a contar, vamos lá. Ok, podem fazer em paz. Vamos. Vamos lá, vamos ver quem é que é o rei da fluência, em termos um dos indicadores do pensamento criativo. O que é que podemos fazer? Ok, 10 segundos para terminarmos, últimas ideias. Vamos lá. Ok. Estou certa que tiveram imensas ideias. Alguém conseguiu mais do que 5? Levanta o braço. Quem conseguiu mais de 5 utilidades? Conseguiram? Ok, perfeito. Alguém chegou às 10? É um pouco impossível no tempo que eu dei, mas, portanto, é ótimo. Ou seja, isto é um pouco tirar e abstrairmos daquilo que é muito óbvio e nós tentamos fazer isto nas nossas sessões. O que é que as nossas crianças fazem? Um conjunto de material, arco, corda, uma bola triangular, eles têm que criar uma atividade. Em grupos, criam uma atividade, ensinam aos colegas do outro grupo e jogam todos juntos. Ao início, professora, mas uma corda só dá para saltar a corda. No final do projeto, uma corda dá para uma imensidão de coisas. Portanto, isto são aqui algumas evidências. E nós, no final do período, o que é que temos? Os nossos Genius a organizarem um pequeno evento, um pequeno torneio, um jogo criado por eles, ensinar as outras turmas, fazem o convite ao diretor da escola, às outras turmas, fazem as medalhas, portanto são eles os responsáveis por todo o processo. Aqui, por exemplo, eles têm legos que vão resgatando sempre que pontuam e têm que colocar estrategicamente no campo. Portanto, e têm que passar e tentar ultrapassar estas adversidades de uns e de outros e serem estratégicos, adaptativos e resolver problemas, mas em movimento. Temos coisas mais criativas. Temos aqui o nosso André. Fazemos com coisas diferentes, com bolas diferentes. Temos outras formas de marcar, com formas... às vezes ainda imitamos animais. Sim, é difícil, é mais difícil. É, mas também é mais divertido. Chega a altura que eu fico, eu já não tenho mais ideias. E depois fica assim, tem que inventar. Temos aqui na camisola um urso. E o urso, eu tenho de imitar as coisas que os ursos fazem. Ser forte, ágil, como os ursos. Ajuda muito. Eu aqui há dias fui fazer uma composição e consegui. E tive muita imaginação por causa deste projeto.
Prometo que não nos induzimos a dizer nada disto. Mas sim, isto tem um transfer muito grande e tivemos relato de muitos professores que referiram isso. Este é um caso de sucesso. O nosso André é uma criança muito introvertida, não gostava de se expor e, como devem perceber, este programa requer aqui alguma exposição, interação, trabalho de equipa. No final, ele só queria falar para a equipa da SIC. Ele queria expor o seu testemunho, o que no início era algo praticamente impossível. Portanto, para nós é muito importante este tipo de evolução. Estamos sobretudo na Zona Norte, contamos convosco para nos ajudar a disseminar aqui o programa, mais de 2.000 crianças, já fomos premiados por uma série de entidades, resultados e evidências científicas em competências motoras e socioemocionais, sobretudo na criatividade. Para onde é que queremos ir? Portanto, efetivamente queremos disseminar este programa por todo Portugal. Contamos com o vosso apoio, vamos submeter à Direção-Geral da Educação, portanto, como uma boa prática para que todas as crianças tenham acesso a este programa e à qualidade de ensino. Portanto, vocês, como agentes de mudança, o processo tem que começar aqui, não com este projeto, com todos estes projetos que ouvimos, com todos os projetos da Gulbenkian. Portanto, desafios a utilizar o vosso superpoder e a desencadear a diferença no vosso contexto. Muito obrigada. Obrigado, Sara. Obrigado pela vossa atenção. Cumprimos com o horário, cumprimos com os blocos de 10 minutos, com as interrupções de 5 em 5 minutos. Acho que já perceberam quem são os séniores aqui do palco. A mim resta-me agradecer-vos e dizer-vos que hoje ouviram, tal como eu, o Sr. Ministro da Educação a anunciar formação específica para professores, precisamente sobre estas competências sociais e emocionais, precisamente sobre estas academias Gulbenkian de conhecimento. Nós, na Fundação Gulbenkian, continuaremos sempre disponíveis para ajudar quem quiser progredir. Obrigado a todos, um resto de uma boa conferência.